Departure EVA 015 Heavy, climbing passing 1,900 for 5,000. Hello, EVA 015 Heavy, Sakata departure, radar contact, climb maintain 7,000, flying in 090. In 090, 7,000, EVA 015 Heavy. Heading 090,000, 7,000, EVA 015 Heavy. EVA 015 Heavy, request high speed climb. EVA 015 Heavy, approves requested. Approve EVA 015 Heavy. Copy, right heading 180, EVA 015 Heavy. Você notou que quando a aeronave entrou em contato com o controle, ela usou a palavra heavy, ou seja, pesado. O que isso significa, quando se usa e por que se usa? Este é o vídeo de hoje. Primeiramente, nós temos que entender o que é esteira de turbulência, porque essa palavrinha heavy, ela é usada por causa da esteira de turbulência que a aeronave produz. A esteira de turbulência é a quantidade de ar que essa aeronave movimenta ali ao passar. E o mais importante disso é o vórtex que é gerado por ela. O vórtex de uma aeronave, pega aqui essa pequenininha. O mais importante deles, nesse caso de esteira de turbulência, é o vórtex gerado pela... Eita, tô destruindo aqui. O que acontece aqui na asa? Nós temos um diferencial de pressão entre a parte de baixo e de cima da asa. Aqui embaixo da asa nós temos uma pressão maior e aqui na parte de cima uma pressão maior. Todo esse fluxo de ar aqui que está atuando na asa, ele tem uma tendência a escoar aqui pela ponta da asa. E aí esse escoamento acaba aqui nessa pontinha da asa e gera um vórtex aqui na ponta da asa, uma espécie de redemoinho mesmo, esse ar fica girando. E isso daí pode ser muito prejudicial para a aeronave que vem atrás dele. Tudo isso é classificado de acordo com a aeronave, o peso da aeronave e o que ela pode trazer de malefícios para a aeronave que vem atrás dela. Vamos pegar aqui uma aeronave maior para que vocês possam compreender. Vamos supor que essa aeronave parrudona aqui está vindo para o pouso e ela está gerando um vórtex aqui na ponta da asa, né? Tá fazendo um redemoinho de vento aqui na ponta da asa. Ela vai embora, esse vórtex continua aqui na atmosfera. Logo atrás dela vem uma aeronave bem pequenininha e vai passar por esse vórtex que ela gerou, né? E isso daí pode ser muito perigoso, porque se uma aeronave grande vem deixando um vórtex turbilhonando o ar onde ela está passando, logo em seguida vem uma menor e pega esse turbilhonamento de ar, isso pode ser muito perigoso. Então por isso existem essas categorias e cuidados especiais em relação ao peso das aeronaves que vem na frente com as aeronaves que vem atrás. Como dissemos, o peso tem uma relação direta com isso. Então existe uma tabela que relaciona o peso da aeronave e a esteira de turbulência. Então toda aeronave que pese 136 kg ou mais, ela é classificada como uma aeronave pesada ou heavy. Uma aeronave que pese mais de 7.000 kg e menos de 136.000 kg é considerada uma aeronave média. E as aeronaves com 7.000 kg ou menos são classificadas como aeronaves leves. Fora essas categorias, ainda existe a categoria de aeronave super heavy. Com a existência do A380, foram necessárias algumas modificações e alterações em diversas coisas, porque ela trouxe para a aviação comercial uma aeronave de um porte, de um peso, que até então a aviação não tinha que lidar. Então, para esse tipo de aeronave, o Airbus A380, foi criada essa categoria distinta de esteira de turbulência. Então, toda vez que um A380 vai fazer a fonia, ele tem que dizer super na fonia, no primeiro contato com o controle. Então, isso é padronizado. Toda fonia que você vai fazer, seja pelo padrão ICAO, que é o padrão brasileiro, você vai fazer a fonia em português, você vai falar a palavra pesado após a identificação da sua aeronave. E se você estiver voando segundo as regras do FAA, fazendo fonia em inglês, você vai utilizar a palavra heavy depois do indicativo da sua aeronave.
Por que eu só tô falando heavy? Na verdade, apenas as aeronaves heavy ou super heavy, elas devem informar ao controle da sua categoria de esteira de turbulência. Então, se você é aeronave média ou leve, você não precisa informar. Mas, se você é uma aeronave pesada ou super, você tem que informar. Como você pode ver neste documento, é necessário, obrigatório, em todo contato inicial com o controle. Então vamos supor que você está com o controle na fonia e você vai ser transferido. Toda vez que você for transferido, após a sua identificação da aeronave, você tem que falar a palavra heavy ou super, caso você esteja voando uma. E aí você não precisa dizer nos contatos subsequentes com o mesmo controle. Se você fez o primeiro contato, se identificou, falou a palavra heavy ou super, nos próximos contatos você não precisa repetir, a não ser que você seja transferido de controle. Aí sim, no contato inicial, você precisa repetir que é uma aeronave heavy ou super. Então, para que serve tudo isso? De acordo com todas essas informações, o controlador vai fazer uma separação adequada entre as aeronaves de acordo com a esteira de turbulência. Então, fora a separação de segurança regular para todas as aeronaves, ele também vai levar em conta a esteira de turbulência das aeronaves pesadas e superpesadas de acordo com a aeronave que vem pousando ou decolando depois dela. Então, por exemplo, você é uma aeronave leve ou média, você está vindo para o pouso e de repente o controle te informa: fique atento à esteira de turbulência de um Boeing 777, 5 milhas à sua frente. Esses relatos, eles são comuns durante a fonia e aí você toma mais cuidado durante seu pouso, porque já sabe que à sua frente tem uma aeronave pesada ou super pesada que pode ter deixado uma esteira de turbulência atrás dela, ou seja, à sua frente. Existe uma tabela regulatória que diz o quanto de distância deve ser mantido entre uma aeronave e outra, dependendo da sua esteira de turbulência. Cada aeronave, ela é categorizada de acordo com um tipo, como nós vimos, e houve agora uma atualização de todo esse procedimento, e agora cada aeronave, ela ganha também uma letra. Então, a atualização da categoria de aeronaves, elas ficaram assim. Categoria A são as aeronaves Super Heavy. A categoria B são as Upper Heavy. Categoria C, Lower Heavy e assim por diante. E daí na tabela abaixo temos a classificação de acordo com cada tipo de aeronave. Então você verifica lá o tipo da aeronave que você está voando e a sua categoria. Então, por exemplo, um Boeing 747-800 é categorizado como um Upper Heavy, está na categoria Bravo. Aí é só consultar a tabela de separação para ver, por exemplo, que se ele estiver na frente de um Boeing 737-300, que é um médio, um lower medium, de acordo com as novas tabelas, ele deverá estar no mínimo a 5 milhas do pesadão à sua frente. Eu estou falando aqui do pouso, porém para a decolagem, essa separação mínima também existe, porque durante a decolagem também existe a esteira de turbulência, né? A aeronave está ali decolando, está gerando fluxo sobre as asas e está gerando vórtice. Então essa separação não existe apenas para o pouso, serve para o pouso e para a decolagem. Então vamos supor que você tem aí o seu monomotor, você está voando, você é categorizado como aeronave leve, não importa quanto você tenha comido no fim de semana, você não vai passar para ser uma aeronave média ou pesada. E é bom então você ficar atento às aeronaves que estejam voando perto de ti. E não se esqueça, se você está vindo para o pouso e o grandão lá atrás está reclamando que você está demorando demais, nunca se esqueça que você pode ser pequenininho, mas a aeronave é sua e tá paga. Antes de ir embora, não se esqueça que é muito importante você dar o seu joinha nesse vídeo para você continuar recebendo as notificações e para que o YouTube entenda que este vídeo é um vídeo legal, que ele pode indicar para as outras pessoas, tá bom? Um beijo e até a próxima!